Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade então à nossa aula, né, de estatística experimental. A aula de hoje vai ser uma análise de variância, ainda de forma prática, mas agora usando um delineamento em blocos casualizados. Então vamos lá? Bom, o exemplo que nós temos agora ele é um pouco diferente do visto nas últimas aulas. Esse exemplo, então, fala o seguinte, que os dados da tabela abaixo referem-se a um ensaio sobre a influência da dosagem de óxido de zinco aplicada ao solo nas propriedades da forrageira braquiária decumbens. Aí a característica selecionada para análise foi a proteína bruta por hectare e o ensaio foi conduzido segundo o delineamento em blocos casualizados, devido ao tipo de solo com 3 repetições. E aí o exercício faz a pergunta: é possível afirmar ao nível de 5% de probabilidade que existe diferença entre os tratamentos? Ora, se a gente perceber bem, agora nós temos um efeito diferente do que a gente ainda não tinha visto, que é esse efeito de bloco. O efeito de bloco ele vai acontecer principalmente quando as minhas unidades experimentais não são homogêneas. Isso acontece muito em experimentação a campo. Quando a gente vai fazer alguma experimentação a campo, ou seja, quando o ambiente não é tão controlado, nem sempre é possível, né, desenvolver o experimento em uma região onde há homogeneidade dessas unidades experimentais. Então, quando o pesquisador percebe que há unidades experimentais heterogêneas, ele é obrigado a aplicar esse tipo de delineamento, que é o delineamento em blocos casualizados. Então, nada mais é do que quando ele fazer um controle em cima dessas unidades experimentais. A gente chama isso de controle local, tá? Ou blocagem em alguns casos. Então, quando o pesquisador percebe que há essa diferença, ele tem que separar essa parte das diferenças e aplicar os tratamentos tanto em um local como em outro local. Ou seja, todas as unidades experimentais diferentes, elas vão ser separadas em grupos de 2, 3, por exemplo, que a gente vai chamar eles de blocos, e as unidades experimentais desses blocos vão receber todos os tratamentos. Isso é muito importante para que a experimentação seja o mais justa possível. Então vamos ver como que a gente resolve isso na forma prática. Bom, então esse aqui é aquele quadro de resumo do experimento. Então, nesse quadro de resumo do experimento, nós temos aqui os tratamentos, que são os óxidos de potássio, né, em quilos por hectare. Então, são 5 tratamentos nesse caso. Então, o tratamento A com 40, né, o B com 60, o C com 80, o D com 100 e o E com 120 quilos por hectare. E isso foi disposto, então, né, em todos os blocos. Então, aqui a gente tem os 3 blocos, o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Essa diferença de blocos ela foi necessária porque a área ela era não homogênea, vamos lembrar, né? Então, nós tínhamos lá 3 solos diferentes, com propriedades diferentes. Poderia ser, por exemplo, tipos de solos diferentes, né? Então, cada um desses blocos, eles receberam os 5 tratamentos. Essa é uma grande importância na experimentação. Como eu dividi a área em 3 blocos, cada um dos blocos vão receber todos os tratamentos. Bom, e aí eu tenho então aqui o valor de cada um dos blocos. Lembrando lá do DIC, a primeira coisa que a gente fez quando a gente fez a análise de variância do DIC foi lançamento da hipótese. E aqui também não vai ser diferente. A gente precisa lançar a hipótese também inicialmente. A hipótese, para ser lançada, ela parte do pressuposto que não há diferença estatística entre nenhum daqueles tratamentos. Então, a média de cada um daqueles tratamentos a gente supõe que vai ser igual, né? Então, essa é a hipótese inicial, que a média de tratamento para cada um daqueles tratamentos é igual. Se isso não estiver acontecendo, a hipótese alternativa, então, ela vai me dizer que pelo menos uma daquelas médias é estatisticamente diferente das demais. O jeito mais simples de dizer isso é falar um não H0, ou seja, não está acontecendo o que está acontecendo na hipótese inicial.
Após fazer o lançamento da hipótese, que eu imagino que a essa altura você já saiba fazer esse lançamento da hipótese tranquilamente, a gente vai então começar a fazer o quadro da ANOVA. Então, o quadro da ANOVA do DBC, ele é bem semelhante ao quadro da ANOVA do DIC. No quadro da ANOVA do DIC, nós tínhamos quem? Apenas tratamento, resíduo e total. E aqui a gente passa a ter uma nova fonte de variação, que é a de blocos. Se eu, então, dividir, né, minhas áreas lá em bloco, eu preciso colocar essa fonte de variação aqui. Então, seguindo aí, o nosso quadro da ANOVA, a primeira parte são os graus de liberdade. Então, eu preciso fazer o cálculo do grau de liberdade. O primeiro grau de liberdade que nós vamos fazer, que é o total, a gente já sabe que se a gente contar aqui, ó, nós temos 15 unidades experimentais. Como nós temos 15 unidades experimentais e o grau de liberdade leva a 1, eu vou ficar com quanto? Com 14. O mesmo acontece com os tratamentos. Eu tenho aqui, se a gente contar, 5 tratamentos. Só que o grau de liberdade leva a 1, então vai ficar com 4. Para o bloco, nós vamos ter a mesma situação. Eu tenho 3 blocos. Então, como eu tenho 3 blocos, né, são 3 blocos menos 1 do grau de liberdade, eu vou ficar com um total de 2. Quem ainda está com dúvidas sobre o grau de liberdade, basta assistir a aula 1, que lá a gente fala o que significa esse grau de liberdade. E por fim, para eu calcular o resíduo, bom, o resíduo agora ele vai ter que levar em consideração, né? Lembra que o resíduo a gente sempre calcula ele por diferença? Então, do total, nós vamos extrair o número de tratamentos, o número de blocos, o que sobrar a gente vai deixar para o resíduo. Nesse caso, então, nós tínhamos 14 graus de liberdade no total, 4 graus de liberdade de tratamento, 2 graus de liberdade de bloco, então 14 menos 4 menos 2 vai me resultar em 8. Então, aqui está o resumo dos nossos graus de liberdade. Agora, o próximo passo é fazer os cálculos das somas de quadrado. Nós vamos precisar de calcular, então, cada uma das somas de quadrado. Então, nós vamos calcular as somas de quadrado totais, nós vamos calcular as somas de quadrado de tratamentos. Também precisaremos encontrar a soma de quadrado de blocos, é o efeito novo que a gente colocou, né? E, por fim, a soma de quadrado de resíduo. Bom, para o cálculo da soma de quadrados totais, ele é bem semelhante ao do DIC, não tem muita diferença não. É essa fórmula que muitas vezes a gente assusta, mas traduzindo essa fórmula aí, a gente sabe o seguinte, que basta pegar cada uma das minhas unidades experimentais aqui, todas elas, né, as 15 unidades experimentais, eu vou levar cada uma delas ao quadrado. Então, essa primeira parte aqui da fórmula é levar cada uma dessas unidades experimentais ao quadrado. E na segunda parte, eu vou somar cada uma dessas unidades experimentais, ou seja, eu não vou levar ao quadrado agora, só somar. No final, depois que eu pegar a soma total, final, né, a gente já sabe que dá 129,83, eu vou levar isso ao quadrado e dividir pelo número de unidades experimentais, que nesse caso eu tenho 15. Bom, então, a gente ficaria com essa, né? A segunda parte da nossa sentença seria exatamente isso aqui, né? Então, a primeira parte daria 1.134,36 e a segunda parte seria o total, que é somar 7,62 até 9,21, que é cada um dessas unidades experimentais aqui. Eu vou ficar com 129,83. Eu vou levar isso ao quadrado e dividir por 15. Após fazer todos esses cálculos aí, a gente vai achar o valor de 10,64. Esse valor corresponde, então, a quem? Ao valor da minha soma de quadrado aqui, ó, né, do total. Bom, uma vez que a gente calculou a soma de quadrado total, eu preciso agora fazer o valor da soma de quadrado de tratamento, que também continua sendo semelhante à soma de quadrado de tratamento lá do DIC, não muda nada. Ou seja, eu vou ter que pegar os totais de cada um desses tratamentos, né, que é essa primeira parte aqui da fórmula, pegar cada um desses totais de tratamentos, no caso 24,55, 25,16, que é isso que a gente fez aqui, né, elevar cada um deles ao quadrado, até o último, que é o 29,35, vou levar cada um deles ao quadrado, e vou dividir pelo número de médias que me gerou cada um desses valores. Então, por exemplo, para eu obter 24,55, eu tive que somar 3 médias, que foi o 7,62, o 9 e o 7,93. Então, se eu tive que somar 3 médias para obter esse total aqui, do tratamento A,
Esse vai ser o número, então, que eu vou dividir aqui por baixo, que vai ser por 3. Essa segunda parte aqui é aquela que a gente chama de correção, é a parte que repete. É a mesma parte que estava lá na segunda sentença, né, da soma de quadrado total. Então, basta só pegar o valor repetido lá. A primeira sentença, então, se eu somar todo mundo aqui, depois que elevar ao quadrado, vai dar esse valor, né? E aí, no finalzinho, a gente vai achar o valor de 5,82, que corresponde à soma de quadrados de tratamentos aqui. Para a soma de quadrado de blocos, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos agora com a soma de quadrado de tratamentos. Nós vamos pegar cada um dos totais de blocos, né? Nesse caso aqui eu tenho apenas 3 totais. Um vale 41,15, que eu vou elevar ele ao quadrado. O outro é o 47,13, também vou levar ao quadrado. E o 41,55, que também vou levar ao quadrado. E dividir pelo número de médias que me gerou esse valor aqui. Nesse caso eu tive 5 médias. Eu tive que somar 5 médias para dar esse total, então eu vou dividir por 5. A segunda parte também é a correção, é a mesma parte que está lá no soma de quadrado total e também no soma de quadrado de tratamento, ele se repete. Então, esse valor aqui a gente já sabe, a gente já conhece. Bom, após fazer todos esses cálculos aí, a gente vai achar o valor de soma de quadrado de blocos, que é o que eu vou dispor aqui também no meu quadro de A9. Agora, fica faltando apenas a gente fazer o cálculo da soma de quadrado de resíduo. A soma de quadrado de resíduo, só para a gente lembrar, a gente sempre tira ele por diferença. Então, basta pegar o valor da soma de quadrado total, extrair o soma de quadrado de tratamento e sair a soma de quadrado de blocos, e aí a gente vai encontrar a soma de quadrado de resíduo. Então, se a gente proceder dessa maneira, nós vamos encontrar o que sobrar disso aí tudo é o resíduo. Então, a gente vai achar esse valor de resíduo que a gente vai colocar também aqui e completar essa segunda parte da soma de quadrado de cada um dessas fontes de variação. Bom, agora a gente precisa fazer o cálculo do quadrado médio. Os valores dos cálculos do quadrado médio é sempre muito simples, né? Sempre a gente vai ter que dividir a soma de quadrado pelo grau de liberdade de cada um aqui dos correspondentes. Bom, então para a gente calcular o quadrado médio de tratamento, basta eu fazer o quê? Eu dividir a soma de quadrado de tratamento pelo grau de liberdade de tratamento, então eu vou encontrar o valor do quadrado médio de tratamento. A mesma coisa eu vou proceder por blocos. Então, eu vou pegar a soma de quadrado de bloco, vou dividir pelo grau de liberdade de bloco, e aí eu vou encontrar o valor do quadrado médio de bloco. E por fim, do resíduo. Eu vou pegar a soma de quadrado de resíduo, vou dividir pelo grau de liberdade do resíduo e vou achar o quadrado médio do resíduo. Então, feito isso, a gente completa o nosso quadrinho de ANOVA pelo quadrado médio. Lembrando que o quadrado médio total eu não vou calcular, porque o quadrado médio total ele não precisa desse valor. Na verdade, a gente calcula o total só para estimar o valor do resíduo. Uma vez que eu obtenho o valor do resíduo, eu já não preciso mais do valor do total, né? Então, a gente vai ficar apenas com esses 3 valores aqui dos quadrados médios. Então, uma vez que nós achamos os valores de cada um dos quadrados médios, agora basta fazer o valor do f calculado. E aí o valor do f calculado também não muda. Então, a gente sabia lá, né, na fórmula que tinha que o f calculado era o quadrado médio de tratamento, que é esse valor, dividido pelo quadrado médio do resíduo. Quando eu divido esses dois, eu acho o valor de 36,50. Então, esse é o meu valor do f calculado, não o valor de f calculado. Bom, com esse valor de f calculado, eu vou comparar agora o valor do f tabelado. O f tabelado ele é dado pela tabela, né, do teste F e ele é obtido como? Bom, pelo grau de liberdade de tratamento, que nesse caso vale 4, e o grau de liberdade do resíduo, que nesse caso vale 8. E eu tenho que levar isso a um nível de significância correspondente ao que o exercício me pediu para calcular, nesse caso a 5%. Então, nós vamos considerar aqui a 5%, ok? Bom, então, seguindo aí, eu preciso agora ir lá na tabela do teste F para a gente poder olhar quanto que é esse valor correspondente. Na tabela do teste F, então, eu estou aqui, né, com os limites unilaterais de F ao nível de 5% de probabilidade.
porque o exercício pediu para eu fazer, né, essa consideração a 5% de probabilidade. Então, a gente tem que olhar lá o grau de liberdade de tratamento, que no caso foi 4, e o grau de liberdade do resíduo, que nesse caso foi 8. Então, quando eu cruzar essas duas informações, eu vou achar o valor de 3,84. Esse valor aqui vai ser o meu valor do F tabelado. Então, uma vez que nós definimos o valor do F tabelado, que vale 3,84, agora basta fazer a comparação entre F calculado e F tabelado. Ora, o meu F calculado deu 36,50. O meu F tabelado 3,84. Então, é visivelmente que o meu F calculado é maior do que o meu F tabelado. Muito maior, inclusive. Nessa situação, eu vou então rejeitar a hipótese inicial. Ao rejeitar a hipótese inicial, o que eu estou dizendo? Ora, que pelo menos uma daquelas médias de tratamentos aqui difere dos demais pelo teste F. Então, a conclusão é muito semelhante à do DIC, não muda nada. A conclusão com relação aos tratamentos não muda nada, ok? Entretanto, nós temos uma diferença aqui, que é o efeito de bloco. Eu tenho que avaliar se o efeito de bloco foi significativo ou não. Dizer que um efeito de bloco é significativo significa dizer o seguinte, olha, eu fiz o experimento, dividi as minhas unidades experimentais em blocos e eu fiz isso corretamente. É para isso que a gente faz esse efeito de bloco. A gente faz um teste, vamos falar assim, um pequeno teste F para o efeito de bloco. Se ele for significativo, significa que você fez, né, o controle local e estava certo, estava correto. Era realmente necessário fazer esse controle local, porque havia diferença entre aquelas unidades experimentais. Elas não eram tão homogêneas, elas tinham algum tipo de heterogeneidade. Entretanto, se meu efeito de bloco for não significativo, significa que você imaginou que existia diferença entre essas unidades experimentais, mas na verdade elas não eram diferentes, ok? Então, ao fazer isso, a gente precisa então de fazer então o cálculo, né, do F calculado também para bloco. Então, a gente vai pegar o valor do quadrado médio de bloco, que nesse caso deu 2,24, e dividir pelo quadrado médio do resíduo, que nesse caso deu 0,04. Quando eu faço isso, eu acho o valor de 56, que é o valor do F calculado. E também eu vou ter que fazer isso lá na tabela, né, do teste F. Eu tenho que calcular, então, na tabela do teste F, o meu F tabelado. Para eu obter o F tabelado na tabela do teste F, basta eu pegar então, o grau de liberdade de blocos, que nesse caso foi 2, e o grau de liberdade do resíduo, que é 8. Também é um nível de 5%, mesmo que a gente usou lá para o tratamento. Então, se eu olhar lá na tabela, né, 2 e 8 a 5%, ó, então estou de volta aqui na tabela, então agora eu vou olhar agora 2 e 8, eu vou achar o valor de 4,46. Então, esse valor aqui, ele corresponde ao valor do meu teste, do meu valor de F calculado. Bom, de posse agora do meu valor de F tabelado, basta eu fazer a comparação entre o F calculado e o F tabelado para bloco. Meu F calculado deu 56, meu F tabelado 4,46. Então, nesse caso, a gente conclui o quê? Que o efeito de bloco foi significativo a 5% de probabilidade. Dizer que o efeito de bloco foi significativo significa dizer que realmente eu deveria ter separado as minhas unidades experimentais em 3 blocos. Isso é muito importante a gente fazer a avaliação, né, do bloco, porque ele pode me dizer o seguinte, ora, você, por exemplo, né, se ele não foi significativo, você dividiu suas unidades experimentais em blocos e isso não era necessário, suas unidades experimentais não eram diferentes, né, elas eram homogêneas. Então, é importante sempre fazer também uma avaliação para o bloco. Né? A conclusão do bloco é um pouco diferente, não é entre rejeitar e não rejeitar H0. Nesse caso, a gente vai, né, concluir se ele foi significativo o efeito ou não, certo? Quando eu faço um cálculo, né, desse,
O efeito da não significativo significava que eu não precisava de ter dividido, então, né, as minhas unidades experimentais em diferentes blocos, elas eram homogêneos. E aí é importante que eu refaça o experimento considerando agora, né, um DIC, ou seja, eu excluo esse efeito de bloco e faço de novo o experimento, né, faço os cálculos de novo, não precisa de fazer o experimento de novo, mas faço os cálculos de novo, excluindo o efeito de bloco e considerando apenas o efeito, os dois efeitos que é tratamento e resíduo, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês estejam acompanhando bem as nossas aulas e até a próxima aula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.